No dia 14 de janeiro de 2026, o Brasil sancionou e publicou a Lei Complementar número 227. Essa lei trouxe uma mudança profunda na forma como o país passa a tratar heranças e doações que envolvem o exterior. E, ao mesmo tempo, essa mudança ajuda a explicar por que o Paraguai vem se tornando cada vez mais uma alternativa central no planejamento patrimonial de muitas famílias brasileiras. A partir dessa data, 14 de janeiro de 2026, o Brasil passou a ter regras claras para cobrar impostos sobre heranças, sobre doações, sobre empresas offshores, investimentos no exterior e transferências internacionais de patrimônio. Até então, isso praticamente não existia. Durante quase 40 anos, a Constituição dizia que o Brasil só poderia cobrar o imposto sobre herança e doação em situações internacionais se existisse uma lei complementar específica. Essa lei nunca tinha sido criada. Na prática, isso significava que grande parte das heranças e doações feitas por meio de estruturas no exterior simplesmente não pagavam ITCMD no Brasil. O Supremo Tribunal Federal confirmou esse entendimento mais de uma vez. Sem lei complementar, os estados não tinham direito de cobrar esse imposto. Foi exatamente essa lacuna que permitiu por muitos anos que famílias brasileiras organizassem patrimônio fora do país, usando empresas offshores, contas bancárias internacionais, investimentos financeiros no exterior e imóveis em outros países. Tudo isso era legal, tudo isso era permitido, e na maioria dos casos não havia imposto sucessório no Brasil sobre essas estruturas. Esse cenário mudou no dia 14 de janeiro de 2026. Com a Lei Complementar 227, o Brasil finalmente criou as regras que faltavam, e com isso passou a ter base legal para tributar heranças e doações que tenham qualquer ligação com o país, mesmo que o dinheiro, os investimentos ou as empresas estejam fora do Brasil. Essa mudança afeta diretamente três grupos principais: quem tem dinheiro guardado no exterior, quem recebe rendas do exterior e quem usa empresas offshore como parte do planejamento patrimonial. Começando pelo ponto mais simples: dinheiro no exterior. Se uma pessoa que mora no Brasil tem uma conta bancária fora do país ou investimentos em corretoras internacionais, esse patrimônio continua sendo considerado parte do patrimônio dela. Se essa pessoa fizer uma doação ou vier a falecer e o herdeiro morar no Brasil, o Estado brasileiro passa a ter base legal para cobrar o ITCMD sobre esses valores. O mesmo vale para aplicações financeiras, fundos internacionais, ações estrangeiras e qualquer tipo de direito financeiro mantido fora do país. No caso das empresas offshore, a mudança é ainda mais importante. Antes da nova lei, era muito comum que famílias brasileiras criassem uma empresa no exterior, colocassem os ativos dentro dessa empresa e organizassem a sucessão por meio de transferência de cotas ou ações dessa offshore. Como a empresa estava fora do Brasil, muitos estados não conseguiam cobrar ITCMD. Agora a regra ficou diferente. Se o dono da offshore morar no Brasil ou se o herdeiro morar no Brasil, o imposto pode ser cobrado aqui, mesmo que a empresa esteja registrada em outro país. Ou seja, a simples existência de uma offshore fora do Brasil não garante mais proteção contra o ITCMD. O mesmo raciocínio vale para renda passivas do exterior: aluguéis de imóveis fora do país, dividendos de empresas estrangeiras, juros, rendimentos de fundos internacionais. Tudo isso já é tributado no Brasil pelo imposto de renda. E agora, além disso, esses ativos também entram de forma clara na base do imposto sobre herança e doação. Com isso, o Brasil passa a fechar praticamente todas as portas que existiam para transferir patrimônio internacional sem tributação sucessória. Essa lei já está em vigor, já foi sancionada e promulgada. Mas, por regras constitucionais, sua aplicação mais forte começa a partir de 1º de janeiro de 2027, quando termina o período de anterioridade. Mesmo assim, o novo modelo já está definido, e é exatamente nesse ponto que entra o paralelo com o Paraguai. Enquanto o Brasil amplia a tributação sobre heranças, sobre doações e sobre estruturas internacionais, o Paraguai segue um caminho completamente diferente. No Paraguai, simplesmente não existe imposto sobre herança.
não existe imposto sobre doação. Quando um patrimônio passa de uma pessoa para outra, o Estado não cobra um tributo específico por essa transferência. Além disso, o Paraguai adota um sistema de tributação territorial. Isso significa que, de forma geral, o país tributa apenas rendas e atividades que acontecem dentro do próprio território. Rendimentos do exterior, patrimônios fora do país e estruturas internacionais, em muitos casos, ficam fora da base de tributação. Esse modelo cria um ambiente muito favorável para quem pensa em planejamento patrimonial e sucessório de longo prazo. Mas aqui surge um ponto extremamente importante que muitas vezes passa desapercebido. Mudar o patrimônio para fora do Brasil não resolve o problema sozinho. O que realmente faz a diferença é onde a pessoa mora fiscalmente e onde mora quem vai receber esse patrimônio no futuro. Imagine uma situação comum. Uma pessoa se torna residente fiscal no Paraguai, constrói um patrimônio lá, organiza empresas, investimentos e imóveis no exterior. Até aqui, tudo funciona muito bem do ponto de vista paraguaio, porque não existe imposto sobre herança. Mas, no futuro, essa pessoa falece e deixa esse patrimônio para um filho que mora no Brasil. Nesse momento, a conexão com o Brasil volta a existir e com a nova Lei Complementar 227, o Brasil passa a ter base legal para cobrar ITCMD sobre essa herança porque o herdeiro é residente no Brasil. Ou seja, mesmo que o patrimônio esteja no Paraguai, mesmo que o falecido seja residente no Paraguai, se quem recebe morar no Brasil, o imposto pode ser cobrado aqui. Nesse cenário, todo o esforço de organizar o patrimônio fora do Brasil perde grande parte do efeito. O planejamento só funciona de verdade quando ele envolve não apenas onde o patrimônio está, mas também onde vivem as pessoas que vão recebê-lo no futuro. Esse é um ponto central. Planejamento sucessório não é apenas mudar dinheiro de lugar, é organizar a estrutura familiar inteira de forma coerente com o sistema tributário escolhido. E é exatamente por isso que o Paraguai vem sendo visto cada vez mais, não apenas como um lugar para investir, mas como um país para estabelecer residência fiscal. Quando uma família passa a ter residência fiscal no Paraguai, organiza seus ativos a partir de lá e estrutura a sucessão dentro do próprio sistema paraguaio, o efeito é completamente diferente. Nesse caso, não há imposto sobre herança no Paraguai, não há imposto sobre doação e não há, em princípio, base automática para tributação sucessória no Brasil. Esse é o ponto que transforma o Paraguai em uma peça estratégica, não como destino de investimento isolado, mas como base de organização patrimonial e sucessória. E quando se compara isso com outros países da região, como o Uruguai, por exemplo, a diferença fica muito clara. O Uruguai é um país estável, organizado e com boa reputação, mas tem um sistema mais caro, regras mais complexas, custos operacionais altos e situações em que rendimento do exterior podem ser tributados. Além disso, a sucessão no Uruguai envolve procedimentos mais formais e, em alguns casos, incidências indiretas. O Paraguai, por outro lado, combina três fatores raros: ausência total de imposto sobre herança e doação, regime territorial simples e custo muito baixo para manter residência fiscal e estruturas jurídicas. Essa combinação faz com que ele se torne especialmente eficiente para quem pensa em proteger patrimônio ao longo de gerações. A Lei Complementar 227 marca uma virada importante no sistema brasileiro. Ela fecha uma lacuna histórica e amplia de forma definitiva a tributação sobre heranças e doações internacionais. Ao mesmo tempo, ela torna ainda mais visível a diferença entre os modelos adotados pelos países da região. De um lado, o Brasil amplia a tributação sucessória, do outro lado, o Paraguai mantém um sistema neutro nesse ponto. E é exatamente nesse contraste que nasce um novo mapa de decisões patrimoniais na América do Sul. Gostaria de ouvir o seu comentário, o que você acha sobre este tipo de informação que trazemos aqui, tudo com base legal em fontes confiáveis, e gostaria muito do seu aporte, do seu comentário. Nos vemos em um próximo vídeo.